Olá, descobrir uma gravidez é um momento, assim, incrível, né? Mas a gente sabe que essa alegria pode vir junto com uma baita preocupação, principalmente com o plano de saúde. Se essa é a situação por aí, respira fundo. A gente preparou este material justamente para trazer um pouco de tranquilidade e explicar os direitos de um jeito bem claro e direto. Esse pensamento, nossa, ele é super comum e causa um pânico imediato. A gente contrata o plano de saúde para ter segurança e, de repente, a situação toda parece uma armadilha burocrática. Mas, ó, calma, que o cenário não é tão assustador quanto parece, viu? E aqui que o jogo vira. A lei tem um mecanismo de proteção muito, mas muito importante para a gestante e para o bebê. E é isso que a gente vai desvendar agora. Conhecimento, nesse caso, é a melhor ferramenta para ter paz de espírito. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é a tal da regra geral que assusta todo mundo, a famosa carência de 300 dias. A carência é basicamente um período de espera. Sabe, para um parto que acontece sem nenhuma complicação, tudo dentro do previsto, os planos podem sim exigir esses 300 dias, o que dá mais ou menos 10 meses. É por isso que o pânico se instala. Mas o ponto crucial, o pulo do gato, está na diferença entre um parto planejado e um de emergência. E é justamente nessa distinção que mora o segredo para a tranquilidade. A lei não vai tratar todos os partos da mesma forma, e isso, gente, faz toda a diferença. Então, o parto a termo é aquele cenário ideal, sabe? O bebê chega na hora certa, tudo acontece como planejado, seja um parto normal ou uma cesárea agendada. Para esse caso, aí sim, a regra dos 300 dias vale. Agora, presta atenção, porque aqui está a exceção que muda completamente o jogo. Se o parto for de urgência ou emergência, por exemplo, um parto prematuro ou com qualquer tipo de complicação, a lei obriga o plano a dar cobertura completa depois de apenas 24 horas da contratação. É isso mesmo que você ouviu, só 24 horas. Essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, o parto a termo com seus 300 dias de carência. Do outro, o parto de urgência com apenas 24 horas. E tudo isso amparado pelo artigo 35C da lei. Essa é a informação mais importante para se ter em mente. Tá, mas o que a lei considera urgência? Não é uma coisa vaga, não. A situação mais comum é o parto prematuro. Mas também entram coisas como picos de pressão alta, o sofrimento do feto, hemorragias. Basicamente, qualquer cenário que coloque a saúde da mãe ou do bebê em risco e que precise de uma ação médica imediata. Vamos agora para a base legal para ver como tudo isso se consolida. É fundamental entender uma coisa: isso não é um favorzinho do plano de saúde, é uma obrigação que está na lei. Se for para decorar uma coisa, que seja isso. Artigo 35C da Lei 9.656/98. Ele é o maior aliado nessa história. É a base de toda essa proteção nos casos de urgência. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o legislador, quem fez a lei, colocou o direito à vida e à saúde acima da burocracia de um contrato. Qualquer complicação na gestação, como um parto prematuro, tem que ser coberta. Ponto final. E não é só a lei, viu? A Justiça tem uma posição muito firme sobre isso. O STJ, que é um dos tribunais mais altos do país, já bateu o martelo. Na hora da emergência, o que importa é salvar vidas. E o plano tem que cobrir o parto, mesmo que o contrato não inclua obstetrícia. Isso mostra o tamanho da proteção que existe. E aqui vai um alerta para uma prática abusiva bem comum. Alguns hospitais, muitas vezes pressionados pelo plano, falam que a cobertura de urgência só vale para as primeiras 12 horas. Isso é ilegal. A cobertura tem que ser integral, do começo ao fim, até o momento da alta médica. Ok, saber o direito é o primeiro passo, né? Agora, vamos ver o que fazer na prática, caso esse direito seja negado bem naquele momento de maior nervosismo. Se o hospital negar o atendimento, o caminho é seguir 3 passinhos. Primeiro, respira fundo e pede a negativa por escrito. Um não falado não vale. Eles são obrigados a dar esse documento. Segundo, peça para o médico um relatório detalhado que comprove a urgência. Terceiro, com esses 2 papéis na mão, o ideal é entrar em contato com um advogado especialista. Com isso, dá para conseguir uma liminar na justiça, que é uma ordem judicial super rápida que geralmente sai em poucas horas. E a proteção não se limita só ao momento do parto, viu? Vamos esclarecer outras dúvidas bem comuns que aparecem durante a gestação. Uma pergunta que todo mundo faz. E o acompanhamento durante a gravidez? A carência do parto afeta as consultas, os exames, o pré-natal todo? A resposta é não. As carências do pré-natal são totalmente independentes e bem menores.
Para consultas e exames simples, a carência máxima é de só 30 dias. Para exames mais complexos, tipo ultrassom morfológico, é de 180 dias. Ou seja, é muito, muito provável que o plano cubra todo o acompanhamento da gestação. E depois que o bebê nasce, como fica? Essa é talvez uma das proteções mais incríveis e importantes que o plano de saúde oferece. Guarde bem esse número, 30 dias. Ele é simplesmente fundamental para garantir os direitos do recém-nascido. Então, o ponto crucial é este. A lei garante que o recém-nascido tenha a cobertura total pelo plano da mãe nos seus primeiros 30 dias de vida. E isso inclui tudo: UTI, exames, o que precisar. E mais importante ainda, existe um prazo de 30 dias para incluir o bebê como dependente e ele entra no plano sem precisar cumprir nenhuma carência nova. Mas atenção, esse prazo não pode ser perdido de jeito nenhum. Resumindo tudo, aquele pânico inicial é super compreensível, mas ele não precisa dominar a gestação. A regra dos 300 dias é para partos programados, sem sustos. Para aquele cenário que mais causa medo, o parto prematuro ou uma complicação de urgência, a lei está ali para proteger a mãe e o bebê depois de míseras 24 horas de contrato. Saber de tudo isso traz um outro fôlego, não é mesmo? O medo pode dar lugar a uma preparação muito mais consciente e principalmente mais tranquila. O foco pode finalmente voltar para o que realmente importa: a saúde e a chegada do bebê com toda a segurança.